a providência. Em nome de Jesus, amém. Não é novidade para nenhum de nós que vivemos um fenômeno de redes sociais. E esse fenômeno de redes sociais tomou por empréstimo, por assim dizer, uma linguagem que é profundamente cristã. Seguidores. Seguidor é uma palavra profundamente cristã. E esse fenômeno de ter seguidores e de ter redes sociais, ele não tem volta, nós já sabemos disso. Mas ao mesmo tempo o interesse, seja pessoal, seja profissional, comercial, institucional, coloca o "ao" que você quiser, fez com que produzisse uma certa necessidade de que todas as pessoas tenham, portanto, seguidores. E seja em qualquer plataforma digital. E acredite ou não, essa necessidade de terem seguidores criou uma outra indústria, compra e venda de seguidores. Olha que interessante, você pode comprar seguidores, e da noite para o dia você pode sair de 10 seguidores para milhares de seguidores. Se você quiser comprar, fala comigo. Brincadeira, não vendo seguidor. O problema que isso tem produzido é que quando se compra seguidores, quando esses seguidores comprados, eles não são de fato pessoas reais que têm interesse no que você está fazendo, produz o que os pesquisadores da área chamam de métrica da vaidade. Você pode ter centenas de milhares de seguidores, e quando você coloca lá uma publicação de qualquer natureza, você tem 2 curtidas. Porque aquela métrica da vaidade não produz nenhum resultado real, no mundo real. Ela serve apenas para que as pessoas olhem na sua rede social e digam: uau, você tem muito seguidor. Mas não se traduz em nada que seja efetivamente prático, relevante para o dia a dia. Pessoal, institucional, comercial, o que você quiser. Se aqueles seguidores que estão ali não são seguidores reais, não faz a menor diferença no seu dia a dia. Considere comigo ainda que na história nós encontramos várias pessoas que fizeram apelos e buscaram recrutar seguidores. Um deles foi o grande herói militar italiano chamado Garibaldi. Ele no século XIX levantou um exército de seguidores. E quando ele ia recrutar esses jovens, quando ele ia recrutar essas pessoas, e todos eles eram amadores, mas no melhor sentido da palavra, gente que amava o que deveria ser feito. Aqui uma parte do que ele dizia assim: eu não te ofereço nem pagamento, nem alojamento, nem provisões. Eu te ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte no final. Mas deixem aqueles que verdadeiramente amam o seu país de coração, e não só de lábios, que façam isso. Apenas sigam-me. Já pensou nisso? Já pensou colocar um apelo desse na bios do Instagram? Já imaginou colocar um apelo desse na introdução do Facebook ou de um site nos dias atuais? É isso que eu te ofereço: sangue, suor, lágrima, calo nas mãos. Eu acredito que diminuiria significativamente o número de seguidores. Mas Garibaldi não foi o único a fazer isso. Aliás, o livro sobre o qual nós vamos meditar brevemente nessa manhã, porque eu já percebi que a maioria das pessoas estão mais interessadas em ver o jumentinho do que ouvir o pastor na igreja hoje. O autor desse evangelho, ele ouviu essas 2 palavras, e se você esquecer qualquer coisa que eu diga nessa manhã, lembre-se dessas 2 palavras, apenas 2 palavras: siga-me. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9.
Esse evangelho é o primeiro evangelho que nós temos na organização da nossa Bíblia em língua portuguesa e em outras línguas odianas. É o primeiro evangelho que foi inserido aí, embora não seja o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Mas ele faz uma ponte natural com o Antigo. Diz assim a palavra de Deus: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Embora no evangelho que carrega o nome de Mateus nós não tenhamos uma afirmação, eu, Mateus, escrevi esse evangelho, a história da igreja e as tradições, as melhores tradições da igreja, atribuem a Mateus Levi, a esse coletor de impostos, que ele é o autor deste evangelho. E não há razão nenhuma para questionarmos isso. No contexto dessa passagem, nós vemos este homem trabalhando. Ele trabalha como um coletor de impostos, uma espécie de fiscal da Receita Federal. As pessoas não gostavam deles. Se alguém da Receita Federal aqui, nós amamos você em Jesus. Mas os coletores de impostos, de uma maneira geral, não são muito bem recebidos. Basta você ser um empreendedor e dizer, até um fiscal aqui, as pessoas se arrepiam. Já por isso, apenas por isso, por ele ser alguém que fazia valer a cobrança dos impostos, ele já não era muito bem recebido. Mas como se não fosse suficiente, os coletores de impostos judeus naqueles dias, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. E Tibério César, naquele dia, não era o que poderíamos considerar o mais doce dos imperadores. Era cruel, era despótico, era explorador. Então ele tirava impostos de boas pessoas e entregava nas mãos de um governante opressor. Por isso as pessoas gostavam deles menos ainda. Mas como miséria pouca é bobagem, há outras razões porque os coletores de impostos não eram bem vistos. E essa era outra razão. Eles aumentavam a tributação sobre as pessoas a fim de arrancarem um pouco ou muito para eles próprios. Nós poderíamos dizer que eles extorquiam o dinheiro do contribuinte. E as pessoas sabiam disso. Mas os coletores de impostos eram homens poderosos, ricos, e nada que o povo comum pudesse fazer a respeito. Além disso, por serem ricos, prósperos, ligados ao Império Romano, sofriam perseguição religiosa, ou pelo menos oposição religiosa, então eles criavam, por assim dizer, o seu próprio segmento social. Nesse segmento social, eles promoviam as suas festas, muito bem frequentadas com os socialites da época, festas em que rodava muito dinheiro, muita bebida, muita venda da beleza física, e as pessoas não viam isso com bons olhos, mas ele era rico. Nós podemos dizer que tudo que o nosso mundo, inclusive hoje, continua alardeando como sendo a fórmula para a felicidade, era exatamente o que um coletor de impostos tinha. Rico, poderoso, mulheres à sua volta, é o que aqueles que não conhecem a Deus estão buscando, ou não? Mas veja só o que acontece. Um dia ele está sentado na coletoria, ele está lá no seu trabalho colhendo impostos, recolhendo impostos, cobrando a mais, explorando as pessoas, e vem um jovem rabino chamado Jesus, que acabou de curar um paralítico no contexto dessa história. E quando Jesus passa por ele, pelo coletor poderoso, rico, famoso de impostos, Jesus diz apenas 2 palavras: segue-me. E aquele homem, meus queridos, aquele homem larga tudo e vai seguir a Jesus. Você não ficaria intrigado com uma história dessa? Você não ficaria intrigado com o magnetismo dessa pessoa chamada Jesus, que basta dizer 2 palavras e os homens largam tudo o que estão fazendo para segui-lo? Como um metal é atraído por um ímã, como uma abelha é atraída pelo néctar, Mateus se sentiu atraído por Jesus, largou tudo que tinha e o seguiu.
Bem, é por isso que temos o seu Evangelho. Ele quer contar o que aconteceu. Ele quer nos dizer porque Ele largou tudo para seguir Jesus. Não seguir uma religião, não seguir uma denominação, não seguir um sistema, mas seguir uma pessoa, Jesus. E quais são as razões? Bem, quando nós olhamos nesse Evangelho, e há várias maneiras de termos uma visão panorâmica, mas nós vemos que ele se concentra, que Jesus é o cumprimento tríplice do Antigo Testamento. Você está comigo aí? Diga amém. Primeiro, Jesus é o Messias prometido. Segundo, Jesus é o novo Moisés. Terceiro, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Vamos desempacotar isso rapidamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Note que apenas nesse versículo, ao começar a sua introdução, ele já faz um link com o Antigo Testamento. Porque ele vai buscar lá no livro de Gênesis, lá no livro dos Reis, de Crônicas, de Samuel. Ele busca primeiro Abraão, ele busca Davi, e mostra que Jesus é o cumpridor de todas aquelas promessas maravilhosas escritas nas páginas do Antigo Testamento. Aquele pacto feito com Abraão, aquela aliança de que um descendente de Abraão abençoaria todas as nações da terra, se cumpre em Jesus. Que aquele pacto feito com Davi, que um descendente deles teria um reino que não teria fim, se cumpre em Jesus. Rapidamente eu vou ler para vocês. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino para sempre. Segundo Samuel 7,13, este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 7,16, porém a tua casa e o teu reino são firmados para sempre, teu trono será estabelecido para sempre. Bem, nenhum descendente do rei Davi cumpriu isso, nem mesmo o grande Salomão, nenhum deles, porque todos eles vieram e morreram. A única pessoa que cumpriu isso, que tem um reino que não tem fim, tem um trono que não tem fim, que tentaram tirar a vida dele, aliás, tiraram a vida dele crucificando, colocando ele no sepulcro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, é Jesus. É por isso que nesse capítulo da genealogia de Mateus, lá no finzinho, no versículo 16, Mateus diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. Todos nós estamos no negócio de seguir alguém. Todos nós. Seguimos alguém ou seguimos alguma coisa. Todos nós fomos, é como se nós tivéssemos sido projetados para sermos seguidores de algo ou de alguém. Pode apostar nisso. Quem não acredita, eu não acredito em Deus, por exemplo, hoje nós temos o chamado neo-ateísmo, o novo ateísmo, eles seguem Richard Dawkins, eles seguem alguém. Todas as pessoas seguem alguma coisa ou seguem alguém. Então, num certo sentido, na nossa vida, nós estamos numa missão. A missão de encontrar quem seguiremos. Além das pessoas humanas que nós seguimos, aquilo que nos traz significado, aquilo que preenche o nosso coração. Porque todo coração tem um vazio, como se fosse um quebra-cabeça, e falta uma peça nesse quebra-cabeça. A Julie, ela é boa de quebra-cabeça. E eu me lembro que um quebra-cabeça que ela fez, eu acho que um deles foi de um cachorro, eu acho que era um cachorro. E sumiu uma peça do quebra-cabeça. Você lembra, Júlio, quando sumiu essa peça? Olha, estava tudo montado ali. Estava pronto o quebra-cabeça. Mas não tem nada pior do que você olhar para um quebra-cabeça montado e no nariz está faltando uma peça. Uma peça. Aquela peça faz tanta diferença.
E o que nós vemos é que todos estamos nessa jornada de encontrar a peça que está faltando. Está faltando uma peça. Você olha e fala, não, minha família está legal, meu filho está legal, mas está faltando uma peça. A gente fica pulando de galho em galho, buscando qual é essa peça, qual é essa peça. E Mateus me parece que era um homem assim, riqueza, poder, mulheres, festas, prestígio, status, até que um dia, quando ele está olhando para a vida dele, para aquele quebra-cabeça que está montado, mas falta uma peça, passa alguém ali, chamado Jesus Cristo, e diz assim, segue-me. E ele disse, essa é a peça que está faltando. E ele seguiu a Jesus. Há uma canção cristã que diz assim, o brilho deste mundo se apaga diante de ti, a glória desta terra nada é, tudo cai diante da tua presença. Jesus. O que nós mais precisamos, e mesmo quando não sabemos, é Jesus. As nossas mais profundas frustrações e angústias, o que falta é Jesus. A peça do quebra-cabeça da nossa vida que está faltando é Jesus. Por isso quem ama Jesus não teme nem a morte, nada, nem ninguém. É Jesus. E quando comemoramos o Natal, é isso que nós estamos comemorando. O nascimento, Natal é nascimento, é o nascimento do Messias, do Cristo prometido. Segundo, ele é o novo Moisés. Abra por favor a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Se você encontrou, por favor, diga amém. De todo modo eu vou ler. Eu estou lendo na King James, diz assim, Yahvé, ou algumas traduções vão dizer, o Senhor, teu Deus, suscitará um profeta como eu, no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, a ele ouvirás. Lá em Deuteronômio havia essa profecia, de que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, a quem o povo de Israel deveria dar ouvidos. Lembram-se que quando João Batista ele estava exercendo o seu ministério, uma comitiva de Jerusalém vem ao encontro dele e pergunta, és tu o profeta? Lembram disso? E ele disse o quê? Não. Porque João Batista era um profeta, mas João Batista não era o profeta. Qual? Esse prometido em Deuteronômio, esse novo Moisés. Mas Jesus é o novo Moisés. Então Mateus nos apresenta as razões por que Jesus é esse profeta, esse novo Moisés. E como ele faz isso? De algumas maneiras. Primeiro, você se lembra que quando Moisés nasceu, havia uma grande perseguição contra os meninos no Egito, que deveriam ser jogados no rio Nilo. Mas Moisés sobreviveu. Quando Jesus nasceu, lá em Belém da Judéia, Herodes desencadeia uma perseguição contra os meninos, mas Jesus sobreviveu. Lá no texto do Antigo Testamento, Deus chama Moisés do Egito. No texto do Novo Testamento, no capítulo 2, Deus diz assim a respeito de Jesus, do Egito chamei meu filho. Moisés passa pelas águas do Mar Vermelho. Jesus passa pelas águas do batismo. Moisés anuncia a sua mensagem do Monte Sinai e Jesus anuncia o seu primeiro sermão sobre um monte, conhecido como o Sermão do Monte, onde o presbítero Wagner leu aqui sobre as bem-aventuranças. E em um certo sentido, Moisés é o libertador de Israel e Jesus é o libertador de Israel e de todos aqueles que nele creem. Jesus, quando pronuncia a sua mensagem é muito mais positiva e esperançosa do que aquela. Porque quando Jesus anuncia as bem-aventuranças, e a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, Jesus não está apresentando condições do tipo, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então você fala, puxa, eu preciso chorar, eu vou dar um jeito de chorar, eu vou lá em casa descascar cebola porque eu preciso chorar.
Jesus quer que eu chore, porque se eu chorar, então eu vou ser bem-aventurado. Não é isso. A ideia é a seguinte: se você é súdito de Jesus, se você é súdito do reino de Jesus, e você chorar, você será bem-aventurado, porque Ele te consolará. Se você tem fome, sede de justiça, Ele te saciará. E assim, as promessas e o ensino de Jesus não são apenas um código legal que você deve se esforçar para cumprir e ficar azedo e com semblante fechado. Pelo contrário, são promessas maravilhosas que serão cumpridas na sua vida, apesar de você, por causa do poder do Espírito Santo que Ele te dá. É totalmente diferente. E por essa razão, quando Mateus Levi está lá colhendo impostos, ele sabe, ali está o Messias. E Jesus diz a ele: segue-me. Ele sabe, ele está diante do novo Moisés, de uma nova lei, de uma lei que nos preserva, de uma lei que nos protege. Nós temos uma certa reticência quando ouvimos a palavra lei, mas muitas leis são para nossa proteção. Não discorde da lei da gravidade, não discorde da lei da inércia. Eu às vezes digo para os meus filhos que o mesmo trilho que limita a liberdade do trem é o que dá liberdade ao trem. E Jesus nos trouxe uma lei maravilhosa, superior, porque a lei de Jesus é regulada pelo amor, sempre pelo amor. Quando Mateus Levi ouviu as palavras de Jesus, apenas duas: segue-me, ele seguiu. Terceiro, e meu último ponto, posso ouvir um amém? Mas eu disse um último ponto, vocês ficaram muito animados nesse amém. Obrigado, Wagninho, obrigado. Capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20. José, filho de Davi, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher. A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim se cumpriu a mensagem de Deus através dos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e por-lhe-ão o nome de Emanuel. Mateus entendeu que aquela profecia feita lá no livro de Isaías, no capítulo 7, sobre a virgem dar à luz um filho, e que o título desse filho, não necessariamente o nome, mas o título dele, seria Emanuel, Deus conosco, está se cumprindo precisamente na pessoa de Jesus. Em outras palavras, meus queridos, Jesus não é apenas um bom mestre, Jesus não é apenas um sábio, Jesus não é apenas um líder religioso, Jesus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus se fazendo homem para habitar entre nós, é Deus conosco em todas as dinâmicas da vida, é Deus caminhando conosco, seja na dificuldade, na tribulação, na dor, no problema ou na alegria. É Deus conosco, Ele é Emanuel. E veja você que o livro vai se desenvolvendo de tal maneira que então quando Mateus vai chegar na conclusão, ele apresenta que Jesus é injustamente preso. Nós sabemos que ele é injustamente preso porque Pôncio Pilatos diz: eu não vejo nele nenhuma infração. Mas temendo os líderes religiosos e a pressão da opinião pública, ele condenou Jesus. E Jesus foi crucificado, morto, sepultado. Por quê? Porque Jesus era um Messias diferente de tudo que eles esperavam. Mas louvado seja Deus, porque 3 dias depois ele ressuscitou. E ressurreto, Cristo reúne os seus seguidores de verdade, seguidores autênticos, não era seguidor comprado, era gente que tinha entendido que Ele era o Messias, que Ele era o novo Moisés, que Ele é o Emanuel. E Ele dá as suas últimas instruções, Ele os comissiona, dizendo: olha, haverá um intervalo entre vocês continuarem aqui e até a minha volta, porque eu vou voltar. Então durante esse intervalo, vocês não desanimem, vocês prossigam e continuem anunciando a mensagem, continuem anunciando que o Messias já veio, o novo Moisés já veio, e o Emanuel já veio, e que há esperança para as pessoas, há perdão dos pecados, há vida eterna. E ele diz assim, capítulo 28,
versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que está conosco sempre, todos os dias? Porque Ele é o Emanuel. Ele não é apenas um homem, Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas um sábio. Mas o que Mateus quer nos dizer com a sua história, a história desse evangelho? Ele quer dizer o seguinte, que embora tudo isso seja verdadeiro a respeito de Jesus, as pessoas só desfrutarão da sua presença, só desfrutarão do seu poder, só desfrutarão da sua graça, da sua esperança, do seu encorajamento, se responderem positivamente a duas palavras: segue-me. A questão não é se você frequenta a igreja, é ótimo que você frequente a igreja. A questão não é se você conhece versículos da Bíblia, é ótimo que você os conheça, ou se você canta hinetos, se você faz algumas orações. A questão fundamental é se você disse sim a essas duas palavras: segue-me. E o Natal é o lembrete dos evangelistas para que eu e você desfrutemos de toda essa maravilha, de todo esse tesouro que está na pessoa de Jesus. Nós precisamos responder sim. E talvez implique em abrir mão de algumas coisas. Para Mateus implicou abrir mão daquela carreira que ele tinha. Aquela carreira era o grande impedimento para que ele seguisse a Jesus. Para outras pessoas é algum relacionamento. Para outras pessoas é um pecado secreto. Para outras pessoas é alguma coisa que tem idolatrado e tomado a sua atenção. Eu não sei o que é, mas o que quer que seja, não vale a pena. É preciso seguir Jesus. O Natal é esse convite. Eu espero que a próxima vez que você ver uma decoração natalina, a próxima vez que você ver qualquer cor e luz, você se lembre, há duas palavras dançando no ar: vem, segue. Quando o explorador Hernando Cortés, ele desembarcou em Veracruz, no México, 1519, sabe o que ele fez? Ele tinha vários navios, ele tinha uma frota de navios, tinha 11 navios, e ele desce com seus soldados, ele tinha uma missão. A missão dele era conquistar o interior do México. E sabe o que ele fez? Queimou todos os navios. Queimou tudo. Ele queria deixar uma mensagem muito clara para os seus seguidores: não tem volta. É para frente que nós vamos. E eu acho que algumas vezes nós temos navios que nós estamos precisando queimar. Tem algumas embarcações que estão lá que nós estamos dizendo: não, eu vou seguir Jesus, mas queima. Tira essas cordas, tira essas embarcações. Siga Jesus. Vamos juntos seguir Jesus. Vamos nos lançar nessa jornada. Porque todos os que fizeram isso, eles têm absoluta certeza e nos dão essa certeza pelas suas mensagens de que vale a pena. Vamos nos colocar em pé.